As corridas de Fórmula 1 pioraram em 2023, em parte devido a algumas brechas de desenvolvimento que foram perdidas e provavelmente não serão retomadas por vários anos. O domínio de Max Verstappen da Red Bull foi o principal assunto que se falou sobre a Fórmula 1 nesse ano, mas outro fator também foi questão constante. O pelotão que veio atrás parece ter se aproximado do vencedor de 19 das 22 corridas, mas a disputa equilibrada entre esses carros acabou sendo um ponto negativo. Quando a Fórmula 1 e a FIA estavam trabalhando nas novas regras do efeito solo, os números apresentados estavam relacionados à perda de downforce de um carro ao correr no vácuo de outro. A geração anterior perdia 50% de downforce quando ficava a uma distância de um carro atrás de outro, por causa do chamado ar sujo. Quando as novas regras foram introduzidas em 2022, a expectativa era de que eles perdessem apenas 15% na mesma distância, e a 3 comprimentos de carro atrás deveria ter caído para 5%. Mas estima-se que a Fórmula 1 só chegou perto em 2022, com 20% de downforce perdido a um comprimento de carro atrás. As equipes foram encontrando formas de produzir downforce que interferissem no rastro mais limpo que as regras buscavam alcançar. Só que o problema se agravou mais do que se temia em 2023. No início do ano, soubemos que os carros perdem 35% de downforce, o que é bem pior. Os criadores das regras admitiram que isso acontece, em parte porque as regras permitiram que essas certas coisas fossem exploradas, algo que a FIA não havia previsto. Nicolas Tombazis, diretor de departamento de monopostos da FIA, revelou que havia brechas que não foram fechadas a tempo. Ele citou a área de extremidade na asa dianteira e peças como os dutos de freio dentro das rodas dianteiras, como locais onde as equipes conseguiram desenvolver sem interferir no fluxo de ar. Em uma análise, uma perda de 35% de downforce ainda é melhor do que era em 2021. Mas ainda é uma deterioração. A teoria é que isso se combinou mal com outro grande problema da Fórmula 1. Vários pilotos reclamaram mais da degradação térmica dos pneus nesse ano. Tombazis diz que as duas coisas têm relação. Um vácuo pior custa downforce e faz com que o carro de trás deslize mais. E os pneus Pirelli têm dificuldade para lidar com isso. Ao mesmo tempo, um vácuo pior reduz o ar fresco para o carro de trás passar, o que resfria um pouco menos os pneus. Gerenciar a degradação pode matar a corrida. O GP de Las Vegas foi ótimo porque as baixas temperaturas e a aderência na pista reduziram a degradação térmica. A FIA já declarou que essas questões precisam melhorar. Teoricamente, a FIA pode tomar uma ação rápida. Ela pode proibir designs que vão contra o objetivo das regras, principalmente o desejo de reduzir o fluxo de ar turbulento no vácuo. Seria uma espécie de regulamentação do espírito das regras, uma arma da FIA para preservar a intenção do conjunto de regras aerodinâmicas. Os regulamentos técnicos dizem que o objetivo é permitir que os carros corram de perto, garantindo que a perda de desempenho aerodinâmico de um carro seguindo o outro seja a menor possível. Um design pode ser legal, mas com as regras atuais, a FIA tem o poder de descartá-lo. Isso já aconteceu com designs que, pelas regras, eram legais, mas foram vetados para a temporada seguinte. Talvez o exemplo mais famoso seja a geometria da asa traseira da Aston Martin, introduzida no GP da Hungria no ano passado. Uma das decisões-chave para esse conjunto de regras foi simplificar as bordas da asa traseira para evitar a criação de vórtices que contribuem para a turbulência atrás do carro. Como vimos no carro conceito original, o objetivo era ter um plano principal na asa traseira se fundindo ao suporte vertical com uma transição simples. Assim, os endplates foram proibidos. Mas ninguém quer abrir mão de uma boa ideia. A Aston Martin descobriu que, com uma leitura inteligente das regras que regulam os raios e as curvaturas nessa área, ela poderia criar uma espécie de endplate. A FIA relutou, mas aprovou o design. Por isso, era provável que fosse proibido para 2023. A Aston Martin de 2023 já não utilizava esse tipo de design. Outro exemplo menos bem sucedido é o design pioneiro da asa dianteira da Mercedes no ano passado. Um recorte na parte inferior da endplate contribuía para o temido desvio aerodinâmico ao redor do pneu dianteiro. Em grande parte, a FIA queria prevenir esse desvio, que é uma das características aerodinâmicas que mais prejudica o carro de trás. As regras foram alteradas para tornar a posição e a orientação das conexões entre as abas da asa dianteira e a endplate mais regulamentadas. Conclusão, o design avançado do ano passado não poderia ser produzido neste ano. Porém, a Mercedes recriou esse efeito, estreitando ligeiramente as abas da asa e usando pequenos suportes para prendê-las à endplate. Isso era completamente legal e criava o recorte para o desvio. Hoje, apesar das preocupações com a dificuldade criada para um carro seguir o outro, não parece que a FIA esteja planejando uma repressão nesse sentido.
Seria errado dizer que a FIA cruzou os braços e deixou as equipes destruírem o espírito das regras de 2022. Afinal, ela já interveio mais de uma vez, mas não parece haver uma intenção de agir para 2024, nem mesmo para 2025. Isso é um tanto surpreendente, mas Tom Bassis diz que não pretende mudar nada antes do próximo conjunto de regras dos carros em 2026. A menos que algo imprevisível aconteça. Isso vai na contramão do que foi insinuado no início do ano, quando a FIA reconheceu que o efeito do ar sujo piorou em 2023. Havia expectativas bem baixas para 2025. Segundo Tom Bassis, algumas pequenas mudanças de detalhes poderiam ser implementadas daqui a 2 anos. Poderia ser parecido com as mudanças das regras de 2019, principalmente para as asas dianteiras, que foram simplificadas para reduzir o desvio aerodinâmico. Isso ajudou a gerenciar o problema nos anos que precederam a grande revisão de regras. Então, se o problema atual piorou e a FIA tem como agir em áreas que precisam melhorar, por que não fazer algo semelhante agora? Lendo nas entrelinhas, parece que a FIA não vê isso como necessário. Para melhorar a situação, as mudanças necessárias talvez sejam grandes demais para serem implementadas para 2025. A interferência da FIA deveria ser reservada para os ajustes menores. Seria necessário um grande problema para justificar mudanças maiores em curto prazo. Parece haver uma crença de que não há outras brechas para as equipes explorarem nas áreas mais sensíveis, mas as equipes costumam superar a FIA nessa disputa. Então parece que os novos carros podem assombrar a FIA quando forem revelados no próximo ano. Tom Bassis acha que não houve deterioração ao longo da temporada atual. Ele está confiante de que as coisas vão piorar muito em 2024. Essa é uma diferença chave em relação à mudança de 2019, quando o problema precisava desesperadamente ser contido. Além disso, quaisquer mudanças aerodinâmicas para melhorar a qualidade das corridas também precisam ser apoiadas por pneus de melhor qualidade. O plano de proibir cobertores de pneus foi abandonado para 2025, então a Pirelli tem um pouco mais de liberdade para focar no trabalho de desenvolvimento em uma melhor degradação térmica. Pode ser um passo importante para 2025, que seria combinado com mudanças aerodinâmicas maiores e carros mais leves para 2026. Tudo isso ajuda a FIA a não fazer nada agora, mas as equipes continuam desenvolvendo os carros, e isso vai resultar na adição de mais downforce. Como eles farão isso? E se isso vai piorar as características do vácuo, é algo que a FIA só vai descobrir com o tempo. Não surpreenderia se a dificuldade de seguir os carros continuasse a piorar no próximo ano e em 2025. Se vamos esperar até 2026 para que a FIA aplique regras que tragam de volta o que se pretendia em 2022, será que precisamos nos preocupar com o que vai acontecer até lá? Bem, depende muito de quanto essas temporadas vão ser competitivas. O efeito do ar sujo foi dolorosamente ruim em 2021, mas uma batalha acirrada pelo título roubou a cena. O ano de 2021 vai ser lembrado como uma temporada memorável, apesar da dificuldade de ultrapassar. São 2 anos pela frente até a próxima grande revisão das regras da Fórmula 1. E as coisas podem ficar ruins nesses 2 anos. Não que a final em Abu Dhabi tenha sido uma corrida ruim. Pelos padrões de Abu Dhabi, foi boa. Houve ultrapassagens, um pouco de variedade estratégica e até troca de posições na classificação do campeonato. E Abu Dhabi não costuma ser lá muito emocionante. Mas isso não é apenas um ataque à pista que hospeda a final da Fórmula 1 todos os anos. A falta de espetáculo foi um reflexo da temporada que a precedeu. É um aviso para a Fórmula 1. As audiências de TV caíram pelo 2º ano consecutivo em 2023. Se o calendário continuar se expandindo, o espetáculo esportivo precisa valer a pena ser visto 24 vezes no ano. É por isso que é preocupante ouvir que os esforços para melhorar as corridas com as novas regras se deterioraram tanto no 2º ano, e que é improvável que seja corrigido até pelo menos 2026.